Black Mirror is Black Mirroring. Sim, Black Mirror está de volta com a nova temporada e ela está, espetacular. Em comparação com a última temporada, que foi uma porcaria, tá? Só um episódio salvou daquela última temporada. Essa de agora, ele, né, voltou com tudo e está mais Black Mirror do que nunca. Mas não é sobre essa nova temporada que eu vou falar aqui agora, tá? É sobre esse grande, confuso quebra-cabeça que Black Mirror é. E eu tô aqui pra montar esse quebra-cabeça e destrinchar todos os episódios e as suas conexões para que elas façam sentido. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, você que chegou aqui de paraquedas, meu nome é Ana Paula e eu estarei aqui hoje, como falei ali anteriormente, destrinchando e conectando os episódios de Black Mirror uns aos outros, né? Vou estar tentando aí montar este grande quebra-cabeça que Black Mirror é. Lembrando que eu não vou me aprofundar em explicar episódio por episódio, tá? Eu vou conectar aí os acontecimentos e as tecnologias de Black Mirror ao enredo principal, à lore, ao enredo principal da série, que está aí inserida de maneira bem sutil entre os episódios que são realmente independentes, né? Black Mirror tem episódios que são independentes, que contam histórias diferentes, mas ali inserido sutilmente dentro dos episódios existe uma história sendo contada. Existe uma lore, um enredo principal. E é nesse enredo principal que eu vou focar. Pra você que já assistiu aí todas as temporadas de Black Mirror, ou quase todas, já deve ter percebido duas coisas muito comuns nos episódios de Black Mirror. E são quem? Tucker Soft e San Junipero. Tucker Soft, que é uma empresa de tecnologia que está presente em praticamente todos os episódios de Black Mirror, e San Junipero, que vem do Hospital Universitário San Junipero, que também está presente em praticamente todos os episódios da série. Para começar essa nossa jornada de destrinchamento por esses episódios de Black Mirror, a gente vai começar por ele, Bandersnatch. Em Bandersnatch, a gente vê ali a apresentação da Tuckersoft, que é aquela empresa que o personagem lá de Bandersnatch é chamado para desenvolver um jogo, né? O Colin Ritman, basicamente, que é o desenvolvedor principal da empresa e que desenvolveu diversos jogos que foram muito sucesso, chamou esse personagem para poder fazer criar esse jogo. E durante o episódio todo de Bandersnatch, a gente vai vendo não só o personagem lá que o Colin Ritman chamou, mas o Colin Ritman em si, que é o criador aí, né, de diversos jogos que a gente vê ao longo de Bandersnatch, que a gente vê os pôsteres ali na parede, diversos jogos que levam nomes de outros episódios de Black Mirror e que, na minha percepção, esses episódios de Black Mirror, eles fazem parte de uma realidade alternativa à realidade de Bandersnatch. E eu vou explicar isso aqui para vocês. That's Colin's new one. Claro que eu não poderia esquecer de mencionar Plaything, que é um outro episódio que é como se fosse uma parte 2, uma continuação de Bandersnatch, que a gente mostra, né, que, por exemplo, em Bandersnatch a gente vê que o Colin Ritman surtou e sumiu. E em Plaything ele reaparece lançando um jogo novo, né? E inclusive acredito eu que esse jogo novo, Plaything não, é Thronglets, que é tipo um Tamagotchi aí que vai criar consciência própria e blá 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 e não sei o quê. Pra mim, isso é como se fosse ali um sinal, um início da inteligência artificial, talvez, das tecnologias autoconscientes. Então, assim, pra mim, eu acho que o Colin Ritman foi um dos criadores aí, dos iniciantes dessa tecnologia da inteligência artificial. Mas eu posso estar muito enganada também. E também não é esse o foco aqui do vídeo, tá? Com o passar dos anos, a gente viu aí que a Tuckersoft, durante, né, a série inteira, a gente viu que a Tuckersoft, ela mudou, né? Ela se transicionou de Tuckersoft para TCKR Systems, para TCKR, enfim. TCKR que vai englobar diversas coisas aí. E eles começaram a desenvolver tecnologias que envolvessem neurociência, que envolvessem a nossa mente e, né, tecnologias que envolvam a saúde das pessoas. E a gente vê isso acontecendo dentro do Hospital Universitário San Junipero. O Hospital Universitário San Junipero está presente em diversos episódios da série, como em Bandersnatch, como em San Junipero e
vários outros que eu vou falar aqui ao longo dos episódios e que vão aparecer ao longo dos episódios. Eu só não vou mencionar aqui para não ficar muita informação e ficar muito confuso. Mas eles vão ser falados aqui ao longo do episódio, tá? Do vídeo. Então, dentro do Hospital San Junipero, a TCKR, eu não sei se era uma parceria, eu não sei se eles implantaram alguém lá dentro, se eles botaram alguém da TCKR para trabalhar lá, tipo um marqueteiro da TCKR, que estava lá dentro do Hospital San Junipero, com o único propósito de estar oferecendo as tecnologias de San Junipero, as tecnologias da TCKR que envolvem a neurociência para os pacientes. A gente vê isso em Black Museum. No episódio Black Museum, existem 3 histórias que são contadas ao longo do episódio, e uma delas é de como a TCKR começou aí o seu desenvolvimento em tecnologias da neurociência. A gente vê no episódio de Black Museum que o marqueteiro lá, ele, né, está conversando com um casal, mais precisamente com o esposo, né, desse casal, porque a esposa, a mulher, ela sofreu um acidente e ficou em coma. E esse marqueteiro, ele vai lá conversar com esse meu esposo para oferecer um serviço, né? Vai oferecer ali uma solução para o problema dele. A esposa dele está em coma, é, ela já está lá em processo vegetativo, e esse marqueteiro vai oferecer aí essa tecnologia, essa opção para que a mulher dele continue viva, né? Basicamente ele oferece ali, ó, a gente está, né, com um serviço novo em que a gente vai conseguir transferir a consciência da sua esposa para um objeto da sua escolha. Por exemplo, a sua esposa vai continuar viva, vai continuar consciente ali dentro desse objeto onde você quer, onde você escolher. Essa tecnologia, inclusive esse procedimento, essa transferência de consciência, inclusive vai acontecer de maneira completamente gratuita. E a gente sabe que tudo que vem de graça em Black Mirror vai dar ruim, mas os personagens não sabem. A gente sabe, mas os personagens não sabem. E aí ele aceita transferir a consciência da esposa dele para esse dispositivo. E é nesse momento em que a gente vê a criação, né, e como começou aí a tecnologia dos cookies, que é justamente essa opção aí, de transferir a sua consciência para um objeto, para alguma outra coisa. Souvenir for their kids. Here. E a gente vê essa tecnologia dos cookies acontecendo na prática mesmo também no especial de Natal, White Christmas, em que a gente vê ali uma personagem super rica que decide transformar a consciência dela num tipo de Alexa, num tipo de assistente virtual que vai gerir a casa dela e organizar a agenda dela e tananã, e a gente vê essa tecnologia dos cookies em prática. A gente vê também essa questão da transferência de consciência acontecendo em USS Callister 2, em que a personagem principal lá, a Nanette, ela consegue voltar a consciência dela para o corpo dela, e não só isso, ela consegue prender os colegas de trabalho dentro da consciência dela como se fossem um tipo de divertidamente. E isso acontece também no final de Black Museum, onde a gente vê que a personagem principal lá, que está visitando o Black Museum, está carregando dentro da consciência dela a consciência da mãe dela. O que é, assim, muito bizarro, mas faz parte aí da tecnologia dos cookies também. Quando eu mencionei lá antes, né, que San Junipero ele é um complementozinho ali dos episódios base de Black Mirror, junto com o Bandersnatch, junto com o Plaything, é porque lá no final de San Junipero a gente entende ali no episódio que as personagens elas estão internadas ali, elas estão no Hospital San Junipero, que permite, né, eles têm um dispositivozinho que permite os personagens ali, as personagens a viverem uma realidade alternativa. Né, basicamente, uma das personagens ali, ela transfere a consciência dela, ela quer transferir a consciência dela para uma realidade alternativa, onde ela possa viver para sempre dentro daquela realidade alternativa, ou seja, o corpo físico morre, mas a consciência dela continua viva em outro lugar. E você pode visitar essa consciência, você pode, né, através do mesmo dispositivo, visitar essa consciência e vivenciar essa realidade alternativa também. E essa é uma das evoluções, né, dessa tecnologia dos cookies, essa é uma evolução aí da TCKR, porque em San Junipero a gente vê no final que é uma tecnologia ali financiada, desenvolvida pela TCKR Systems, e a gente vê essa evolução gigantesca da tecnologia dos cookies, permitindo que a gente não só transfira a nossa consciência para outro lugar,
como vivencie realidades alternativas, que é o que a gente vê em episódios não só como Junipero, não só no especial de Natal, né? Como a gente vê em USS Callister 1 e 2, a gente vê em Striking Vipers, a gente vê em Hotel River e talvez até em Eulogy, que é também uma vertente ali dessa mesma tecnologia. Eu não poderia deixar aqui de mencionar, fazer uma menção honrosa a esse episódio que mostra de maneira ainda mais evolutiva, assim, de maneira ainda mais desenvolvida, essa opção dos cookies, né, essa transferência de consciência, que é o episódio Beyond the Sea, da sexta temporada de Black Mirror, que pra mim é o melhor episódio da temporada, aquela temporada porqueira que eles fizeram, né? E Beyond the Sea, pra mim, é o melhor episódio. E mostra justamente, de maneira assim, bem desenvolvida mesmo, como a transferência de consciência pode funcionar também, né? A gente vê no episódio 2 personagens ali que estão presos lá numa nave no espaço, mas eles têm a opção de transferir a consciência deles em tempo real para um clone deles que está aqui na Terra, um clone, um robô super, hiper, ultra, mega realista, e que eles podem transferir ali, né? Eles têm tipo um horário, alguma coisa, algum sistema deles lá, em que eles usam uma tagzinha de identificação, que eles podem pegar essa tag e tal, inserir em um dispositivo. Eu nem lembro muito bem como é o episódio direitinho, porque é muito detalhe, né? Tem muita coisa na minha cabeça agora nesse momento. E eles podem usar essa tag para poder fazer essa transferência de mente para o corpo deles que está aqui na Terra e eles possam, né, viver, ver o que está acontecendo aqui embaixo. Então, esse é um dos exemplos da tecnologia dos cookies, da transferência de consciência também. Então, só para relembrar aqui, a gente tem os episódios base de Black Mirror, que é Bandersnatch, Plaything e San Junipero, que entra nessa também, porque San Junipero a gente vê referência a San Junipero, ao Hospital Universitário San Junipero, em praticamente quase todos os episódios da série. San Junipero vai aparecer, vai ter uma referência a San Junipero, e por isso que faz parte ali da base, né? Bandersnatch, que tem a TCKR, a Tuckersoft, que são as tecnologias que dão ali, que geram todos os outros episódios de Black Mirror. E se a gente dá uma percebida aqui, né? A gente vê ao longo de Bandersnatch e Plaything que existem vários cartazes, né, de jogos lançados, de jogos criados, desenvolvidos pela empresa, principalmente pelo Colin Ritman, que são jogos que recebem o mesmo nome de outros episódios da série, que na minha percepção, na verdade, né, na minha percepção, são episódios que fazem parte de uma realidade, de uma outra realidade alternativa de Black Mirror. Uma outra não, são várias outras realidades alternativas de Black Mirror. Cada jogo que recebe um episódio com esse nome recebe ali a sua realidade alternativa própria. Eles fazem parte de uma outra realidade, que eu vou explicar isso aqui para vocês, como é que, na prática, né, cada episódio, onde é que ele vai se encaixar. It's called Nosedive. Dentro aí desses jogos que aparecem em Bandersnatch, que receberam episódios de mesmo nome, a gente tem aí Nosedive, temos Metalhead, Striking Vipers, White Bear e Space Fleet, que não é basicamente um episódio, mas serviu de grande inspiração para o SS Callister 1 e 2, que são 2 episódios aí das últimas temporadas que Black Mirror lançou. Nosedive, por exemplo, ele faz parte de uma mesma realidade que outros 3 episódios, que é Hated in the Nation, Jones Awful e Smithereens. Smithereens é basicamente uma rede social, é o Twitter, o Twitter aí das realidades alternativas de Black Mirror. Temos aí o Smithereens e os personagens, tanto de Nosedive, quanto de Hated in the Nation, quanto de Jones Awful, eles usam essa mesma rede social, e a gente pode ver isso em Jones Alpha, para quem assistiu Jones Alpha, aparece ali, tem um momento que eles estão usando a rede social, Smithereens, e aparece posts aí da personagem principal de Nosedive, aparece posts aí de um dos personagens de Hated in the Nation. Então a gente entende o que? Que eles fazem parte ali de uma mesma realidade. Então, Nosedive, Hated in the Nation, Jones Alpha e Smithereens. Hated in the Nation, basicamente aí, né, vamos puxar aqui Hated in the Nation, que é aquele episódio das abelhas robôs, ele foi referenciado no final de Bandersnatch, tá? Em um dos finais alternativos aí de Bandersnatch aparece ali uma manchetezinha do jornal, onde
tem um protótipo de polinização sendo lançado, sendo desenvolvido, e esse protótipo é justamente o que a gente vê em Hated in the Nation. E ele também aparece numa versão aí já desenvolvida, já começando a funcionar em Common People. Common People ali, a professora, a personagem principal, que é uma professora, ela está explicando ali para os alunos dela que existe esse protótipo, essas abelhas que estão ajudando a natureza e a polinização aí das flores e ajudando a natureza no geral, né? E aí a gente volta aqui um pouquinho de novo para a Hidden Nation, que a gente vê esses robôs, essas abelhas robôs já em funcionamento, massivamente presente na nossa sociedade, só que o sistema delas acaba sendo hackeado e sendo usado para outros fins, que é o que a gente vai acompanhando aí ao longo dos episódios. Dos episódios não, do episódio. Inclusive, é um episódio muito bom, eu super recomendo, e vai falar muito sobre a cultura do cancelamento e do uso das redes sociais e em como faz uma crítica massiva ao que a gente está vivendo agora dessa cultura do cancelamento, tá? É muito bom, é um episódio super atual que ele vai servir para qualquer época que a gente assista. Inclusive, em Common People, a gente tem aí a empresa Rivermind, que oferece um serviço tecnológico envolvendo a neurociência também. E a gente já sabe, né, que a TCKR ela está desenvolvendo esse tipo de tecnologia que envolva a neurociência, e a Rivermind, eu acredito eu que seja aí uma terceirizada, uma subsidiária, alguma empresa aí que a TCKR use para testar tecnologias nas pessoas, tá? E por que eu acho isso? Porque em Rivermind não, em Common People, essa empresa Rivermind, a pessoa que vai lá fazer oferecer o sistema para os personagens de Common People, ela meio que começa ali, ó, a gente tem esse serviço aqui que pode ajudar a sua esposa, né? A esposa do cara sofre um derrame ou alguma coisa no cérebro em que ela fica completamente consciente em situação vegetativa, tal qual lá em Black Museum, né? Quase uma mesma situação ali. Só que aí, aqui em Common People, a gente tem aí a Rivermind, que vai oferecer uma salvação num serviço, né, que eles vão implantar alguma coisa aqui no cérebro da mulher para que ela possa voltar à vida e o cérebro voltar às funções normais. Só que ela oferece isso parcialmente gratuito ali, ó, a gente vai oferecer esse serviço aqui, a cirurgia para implante, para poder fazer esse procedimento é completamente gratuita, só que você vai ter que pagar uma mensalidade aí ao longo da vida. Então, assim, a gente vai oferecer esse serviço aqui, a cirurgia completamente gratuita. A gente sabe que o que vem de graça em Black Mirror nunca é realmente de graça, sempre vai dar ruim, e é o que acontece, mas eu não vou dar muito spoiler aqui, apesar de eu já estar dando spoiler o vídeo inteiro. Não vou falar muito sobre esse episódio, porque não é o foco. Basicamente, é uma tecnologia que é, eles vão ter que pagar uma mensalidade, vai começar ali com um plano básico, e aí vai evoluindo para um plano Premium, Plus, Lux Extra Plus, e blá, 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 ou seja, é um serviço que ele vai ter que pagar a vida inteira, e cada vez mais vai aumentando esse valor. E, assim, é um episódio muito bom, é um episódio muito emocionante, inclusive, mas que não é o foco eu estar falando do episódio aqui, eu só estou falando que é uma das tecnologias que poderia estar sendo desenvolvida pela TCKR, né, terceirizada pela TCKR, e ela está aí testando essa tecnologia aí nas pessoas para futuros desenvolvimentos aí, futuras tecnologias, enfim. É um dos episódios aí que pode ser que venha da TCKR também. E eu vou abrir um parêntese, um big parêntese aqui, para um outro episódio que é citado em Common People. Esse outro episódio que é citado, que basicamente não é o episódio que é citado, mas a empresa que existe dentro desse outro episódio, né? Quando a personagem principal lá, ela cita essa empresa que é chamada Dira, que é uma empresa de culinária, chocolates, doces, enfim. E essa empresa faz parte do episódio Beth Noir. A gente vê, né, em Beth Noir, os personagens principais trabalhando nessa empresa Vita, que para mim, esse episódio de Beth Noir, ele faz parte de uma realidade ainda mais alternativa
a realidade que a gente já tá falando agora de Black Mirror. Porque, assim, Nosedive, Horns Alpha, Smithereens, Hated in the Nation, Common People, eles pode ser que eles façam parte ali da mesma realidade, que já é uma outra realidade diferente da de Bandersnatch. Vocês estão me acompanhando aí, não estão? Vocês ainda estão me acompanhando, né? Então, Beth Noir pra mim já é um episódio que faz parte assim de uma outra realidade ainda mais alternativa e ele vai entrar num grupinho de episódios de realidades alternativas, ainda mais alternativas aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Sweetest way to start your day. Honey Nugs from Dita. Pulando aqui, a gente vai falar sobre outro grupo de episódios que fazem parte de uma mesma realidade. Esse aqui já é uma realidade diferente da que eu acabei de falar agora, tá? São 3 episódios que fazem parte de uma mesma realidade e eles são Shut Up and Dance, White Bear e The National Anthem. E a gente percebe que eles pertencem ali a uma mesma realidade já no estilo do episódio, no tempo do episódio ali, né? Na época do episódio. Todos parecem que são feitos ali, que estão acontecendo na mesma época. Por exemplo, em White Bear, que eu já citei, né? Que foi um jogo lançado, um dos jogos lançados pela TCKR, pela Tuckersoft, que vai abrir aí, né, uma outra realidade, né? A gente já saiu um pouco da realidade de Bandersnatch, vai entrar na realidade ali de White Bear, de Hating in the Nation e The National Anthem. Tô falando os nomes tudo em inglês porque costume, gente, costume, mas são os episódios ali, Urso Branco, Manda Quem Pode e Hino Nacional. White Bear, Urso Branco, é o episódio responsável por carregar o símbolo, né, o desenho ali mais famoso da série inteira, que ele vai aparecer na série inteira. Em Bandersnatch, a gente acompanhou de onde é que sai, de onde é que veio esse símbolo que aparece em White Bear. A gente sabe de onde veio, a gente entendeu como é que ele surgiu. Mas em White Bear, ele é usado de uma outra maneira. Né? Ele aparece o tempo inteiro no episódio, mas a gente vai entender lá pro final do episódio que ele aparece o tempo inteiro porque faz parte da tortura que que a personagem tá passando ali. A personagem ela tá presa num loop infinito ali, onde ela tem que viver o mesmo dia todos os dias, porque faz parte da pena que ela tá cumprindo, né? Dentro daquele parque da justiça, ela tá dentro de um parque da justiça Urso Branco. Parque da Justiça Urso Branco. E ela vê aquele símbolo o tempo inteiro porque o símbolo originalmente, dentro do episódio de White Bear, é uma tatuagem do marido dela que ele tinha aqui no pescoço. E aí eles jogam aquele símbolo na cara dela o tempo inteiro porque faz parte da tortura, para ela ver se ela lembrava, para ela poder ficar com aquilo ali na cabeça, porque é uma tatuagem do marido dela. E ela tá presa ali naquele parque porque ela fez uma coisa hedionda, né? Ela fez uma coisa horrorosa e ela tá pagando ali dentro daquele parque. Esses episódios, Shut Up and Dance, White Bear e The National Anthem, Hino Nacional, eles vão falar aí da influência das mídias digitais, da televisão, da internet na vida dos personagens. E uma coisa muito comum que tem entre esses 3 personagens principais é que os 3 fizeram coisas hediondas, cada qual com sua diferença, mas os 3 fizeram coisas hediondas e que vão mostrar a repercussão gigantesca que esses 3 casos tiveram aí na mídia, na televisão, na internet. E eu vou abrir um parênteses aqui, é um outro episódio alternativo, com outra realidade alternativa, que vai aparecer, que acontece ali na mesma época que esses 3 episódios, né, que tá ali acontecendo, que é o 15 Million Matters, ou 15 milhões de Ai, que saco! Que é o 15 milhões de méritos, que mais precisamente é o reality show de talentos ali do 15 milhões de méritos, que é o Hot Shot. Na época ali desses 3 episódios, na época ali de Manda Quem Pode, ele vai ser lançado ainda, ele está sendo lançado, esse reality show, ou seja, o reality show vai ser lançado e basicamente aí o episódio 15 milhões de méritos vai ser lançado junto aí disso aí, né? Vai fazer parte dessa realidade. Então, 15 milhões de méritos faz parte aí dessa outra realidade alternativa inserida na realidade alternativa de Bolso Branco, Hino Nacional e Manda Quem Pode. Agora a gente vai separar o White Bear, o Urso Branco, e trazer ele para um novo grupo de episódios
que foram responsáveis aí por criar uma outra realidade ainda mais alternativa de Black Mirror, da lore principal, do enredo principal da série Black Mirror. E eu tô falando dos episódios White Bear, Metalhead e talvez, muito talvez, um Wild Moment. Juntos, esses dois episódios, mais um talvez do Wild Moment, eles vão formar um outro episódio, eles vão gerar da vida um outro episódio que faz parte de uma outra realidade completamente alternativa de Black Mirror, que é Damon 79. Em Damon 79, tem aí a personagem principal, que ela tem uma missão, e essa missão, se ela conseguir cumprir, ela vai impedir o apocalipse de acontecer. Nessa missão, ela precisa desviver 3 pessoas aí diferentes, a mando aí de quem mandou, de quem jogou essa missão para ela. E dentre eles tem um político, né, que ela acaba escolhendo, tem um político muito importante, que ele está se candidatando aí a ser primeiro-ministro. E esse político, ele pode estar fazendo uma grande alusão ao Aldo Moment. Esse político do Demo 79, ele lembra muito o Liam Monroe do Aldo Moment, que é o mesmo político que se candidatou lá a primeiro-ministro em o Aldo Moment, o Liam Monroe, ele lembra muito esse político. E caso não, peraí, vamos voltar aqui. E esse político, em Demo 79, ele, caso a personagem principal não consiga cumprir a missão dela de impedir o apocalipse, o apocalipse, agora não consigo falar mais certo, o apocalipse, caso ela consiga impedir, ela também vai impedir que esse político do Damon 79 seja um dos grandes apoiadores e influenciadores e financiadores aí dos cães robôs de Metalhead. E provavelmente do Parque da Justiça de White Bear. Isso se ela conseguir impedir o apocalipse. Se não, ele vai ser o grande financiador e apoiador disso tudo aí. E isso é teoria minha, tá? Teoria minha. Eu posso estar bem errada, mas que me lembra muito o Aldo Moment, aí me traz essa conexão com o Aldo Moment muito grande, mas eu posso estar bem errada, mas é teoria minha, tá? Se não, o Aldo Moment vai entrar aí em um do grupinho aí dos episódios muito aleatórios de Black Mirror, mas ele também pode se encaixar aqui, segundo a minha teoria. Então, Demo 79 entra aí nesse grupinho dos episódios super, hiper, ultra, mega aleatórios, beirando o irreal de Black Mirror, que foi o que trouxe aí nessa 6ª temporada. Só episódio biruleibe das ideias. O único que salva é Beyond the Sea. Mas, voltando aqui, White Bear, Metalhead geram aí Damon 79 e essa realidade completamente alternativa e possivelmente talvez o Aldo Moment. Mas só talvez porque é teoria minha. Lembrando que Metalhead também é um jogo criado em Bandersnatch, tá? Metalhead, White Bear, 2 jogos, e os 2 aí formaram realidades alternativas, que foi Damon 79. Um outro adendo aqui ainda ao episódio de Waldo é que o personagemzinho azul lá do Waldo, ele foi tirado ali, ele foi inspirado também em Space Fleet, que é aquele programa de TV, aquela revista em quadrinho lá, que virou programa de TV, que serviu de inspiração para o USS Callister e também foi produzido e desenvolvido pela TCKR. Falando em Space Fleet, falando em USS Callister 1 e 2, a gente vai falar deles agora. E vamos falar também de Playtest, que é outro episódio aí, né? O USS Callister, que foi um episódio tão queridinho, tão amado, que recebeu até uma continuação, uma sequência, que é o USS Callister 2, Rumo ao Infinito, ou Dentro do Infinito, não vou lembrar agora, mas recebeu aí essa sequência. Nesses 2 episódios, a gente vai acompanhar aí o jogo Infinity, né? A gente vai acompanhar essa empresa criadora do jogo Infinity, que é um jogo de realidade virtual, onde você pode, né, através de um dispositivozinho aqui que você gruda aqui na sua têmpora e você vai levado aí para outra realidade, ou seja, é a vivência de realidades alternativas que a gente já viu falar antes, né? Então, o Infinity ele foi altamente inspirado no Space Fleet, que é aquele jogo
Jogo não, eu acho que ele é uma revista em quadrinhos que depois virou um programa de TV, Space Fleet, lançado pela Tuckersoft, e o criador do jogo ele foi altamente inspirado nessa franquia, e a gente acompanha no primeiro episódio e no segundo como esse jogo foi formado, como esse jogo funciona, certo? E onde é que playtest entra nessa? Eu falei playtest, onde é que playtest entra nessa? Playtest, ele veio antes de USS Callister, né, da tecnologia de USS Callister, onde a tecnologia da realidade virtual estava começando a ser desenvolvida. Temos aí esse cara chamado Saito Gemo, Saito Gemo, que é o cara lá do playtest, e que ele é um desenvolvedor de jogos, que inclusive acredito eu que ele estava trabalhando para a Tuckersoft já no futuro, e ele estava desenvolvendo esses jogos aí de realidade virtual e chamam pessoas para testar esses jogos. Ou seja, mais uma tecnologia que a TCKR está testando nos outros aí completamente de graça. Esse cara, de graça não, né? O cara ia testar e ia ganhar uma grana. Eles iam pagar as pessoas para testar essa tecnologia. E aí o Saito Gemo, ele chama esse cara para testar essa tecnologia, esse jogo de realidade virtual que eu acho que aqui na têmpora, ele vai conectar aqui na sua têmpora e você vai ser transportado para o universo do jogo aí, você vai sentir tudo e é como se você estivesse realmente lá. Vai ser teletransportado para lá, ou seja, tecnologias que envolvam a neurociência. E pulando para o USS Callister, a gente vê que essa tecnologia de transferência, né, de vivência de realidade alternativa, ela já está super mais desenvolvida e muito mais segura do que foi em playtest, porque em playtest a gente viu ali, né, que deu muito ruim, né, deu muito errado, mas eles não pararam por aí, eles continuaram desenvolvendo a tecnologia até chegar no nível de playtest, desculpa, no nível de USS Callister, um nível seguro de ser usada em USS Callister, que deve ter pegado ali a mesma tecnologia, né, a mesma maneira de desenvolver aquela tecnologia para poder usar no jogo. Pode ser que a TCKR ela venda essa tecnologia, esse dispositivo para ser usado, né, por outras empresas. Pode ser, isso aqui sou eu que tô pensando aqui agora. E falando dessa tecnologia de simulação, a gente já cria outro grupinho aí de episódios que tem essa mesma tecnologia em comum, que eu já falei antes ali, né, um pouquinho, que é ali, envolve o episódio base, um dos episódios base, que é San Junipero, porque ele vai se estender aí, né, por USS Callister 1 e 2, por Playtest, por Hotel River, por Eulogy, e é claro que eu não poderia deixar de citar aqui também Striking Vipers, que todos esses Striking Vipers, inclusive, que é um dos jogos lançados pela TCKR, tá? Desenvolvidos pela TCKR. Todos eles fazem parte ali da mesma tecnologia, sendo desenvolvida ali em épocas diferentes e estados diferentes já de evolução. Inclusive, né, são estágios ali onde a gente vê que a TCKR está testando, tá desenvolvendo ali as tecnologias da neurociência. E esse é o momento perfeito para eu inserir aqui um outro grupo de episódios que faz parte aí, né, de uma vertente um pouco diferente dessa tecnologia, que eles atuam na nossa mente, nosso, na nossa parte neurológica, de maneira ainda mais evasiva do que a gente já viu ali em playtest e nesses jogos de realidade virtual, que nessa parte da realidade virtual aí eles já estão bem mais avançados, mas a gente vai acompanhar agora nesses outros episódios. Pode ser que seja um início ali dessa tecnologia, pode ser que seja uma vertente, numa fase de teste deles, em processo de desenvolvimento ali, muito mais evasivo do que as outras, né? Esses episódios que eu tô falando são The Entire Story of You, Archangel e Crocodile, né? Toda a sua história, Archangel e Crocodilo. Esses 3 episódios, eles vão explorar a mesma tecnologia. Claro que Crocodile tem uma tecnologia um pouquinho diferente, mas ele segue essa mesma vertente que as outras. A mesma vertente, usa ali praticamente o mesmo dispositivo, é usado praticamente com a mesma finalidade. Em toda a sua história e Archangel, a gente vê ali um microchip que é implantado aqui na nossa têmpora, e esse microchip ele vai possibilitar ali que a gente grave, que a gente filme tudo que a gente vê em tempo real. Ele não só
filmar, gravar, mas salvar eles numa nuvem ou em algum lugar em que a gente possa acessar depois essas memórias. E esse microchip, ele também vai permitir alterar aquilo que a gente está vendo. Como, por exemplo, se a gente quiser bloquear uma pessoa, a gente vai poder bloquear, e a gente vai bloquear a pessoa e não vai ser possível a gente nem ouvir a voz dessa pessoa, né? No lugar da pessoa, a gente vai ver um borrão branco e não vai ser possível ouvir a voz, não vai ter voz, vai ter um barulho no lugar da voz. E a gente vê isso não só em toda a sua história, mas também em Archangel, em que a mãe da personagem principal, né, que leva ela lá nessa empresa, nessa clínica Archangel, para implantar esse chip, para ela poder controlar a vida o que a filha tá vendo, né? Tipo é um episódio que fala muito sobre controle parental, tá? É um episódio muito bom e recomendo todo mundo assistir, inclusive, ou reassistir, tá? Fala sobre controle parental. E nesse episódio a gente vai ver ali que a mãe da paciente, da personagem, ela bloqueia algumas coisas na visão da filha, principalmente aquilo que causa medo ou coisas remetentes à violência. Por exemplo, a mãe bloqueia da visão da filha, a filha não pode ver coisas que tenham sangue, brigas, mortes, essas coisas que remetem à violência. A paciente, a personagem principal, ela não vê, ela vê um borrão pixelado no lugar. E tem também uma parte, né, quando a paciente vai. Ai, que saco, eu só quero falar paciente. A personagem. Quando a personagem tá indo pra escola, toda vez que ela passa na calçada, tem um cachorro que late sem parar o tempo inteiro, toda vez que ela vai passar. E aquilo ali causa um certo medo na personagem. A mãe vai lá e bloqueia a visão do cachorro e bloqueia o som do latido do cachorro. Então, um belo dia, a personagem está passando lá na calçada, tá ouvindo o cachorro latindo, no outro dia ela já não vê mais. Já não vê mais o cachorro, já não vê mais o borrão, e aquele cachorro já não faz mais medo à personagem. Tudo isso a mãe dela está fazendo enquanto ela está ali vendo tudo por um tablet. Porque, né, aquele chip permite que uma outra pessoa, no caso a mãe, que está ali fazendo esse controle da visão da filha, pode ver tudo pelo tablet. Então, o que a filha vê, a mãe também vai ver lá do tablet. O que a filha sente, a mãe também vai aparecer lá no tablet. Ó, sua filha tá sentindo isso, ó, ela tá com um nível de estresse muito alto, ela tá com isso aqui, não sei o que, assim, assado, blá. É um episódio muito interessante, tá? Vou repetir aqui, é super interessante, recomendo. Se não assistiu ainda, reassistir esse episódio, porque ele é muito bom. Whoa. That's amazing. Mommy, it's funny. E eu vou abrir aqui um outro parêntese para outro episódio de uma outra realidade alternativa, que é o episódio Men Against the Fire, ou Engenharia Reversa. Se você assistiu Archangel, você viu ali que quando a paciente, quando a personagem principal estava sendo uma paciente lá na clínica Archangel, ela passa por um teste, né? E nesse teste aparece uma cena de violência, lá de uma pessoa carregando uma arma, tananana, e é a mesma cena, exatamente a mesma cena de Men Against the Fire, de Engenharia Reversa, que eu acredito que seja um filme dentro da realidade de Archangel, ou seja, em vez de ser um episódio de uma realidade que realmente está acontecendo ali, ele é um filme dentro de Archangel. E é um filme dentro de Archangel que utiliza dessa mesma tecnologia, e essa tecnologia é usada para mudar a visão dos personagens, ou seja, os personagens estão ali usando aquela tecnologia e essa tecnologia, ela, como é que eu vou poder explicar isso, meu Deus do céu? É uma coisa tão fácil. Ela vai mudar a visão, ou seja, em vez de eles enxergarem pessoas, eles vão enxergar outro tipo de coisa, e eles usam essa tecnologia dentro desse filme. Vamos tratar aqui Men Against the Fire, Engenharia Reversa, como um filme dentro de Archangel. Lá nesse filme, eles têm que matar baratas, ou seres que viram baratas, e aí, que na verdade são pessoas, né? E essa tecnologia é usada pelos militares lá do episódio, lá do filme, e enfim, eu não vou estar explicando esse episódio aqui todo, porque eu já estou embaralhando tudo aqui, não vai fazer sentido, e não acrescenta muita coisa aqui no que eu estou fazendo. Enfim, Men Against the Fire, Engenharia Reversa, é o episódio que faz parte aí da realidade cinematográfica de Archangel, tá? Então esse é um parênteses que eu abri aqui, porque é um episódio alternativo
que pra mim, na minha percepção, é um filme que existe dentro de Arcangel. E aí, esses episódios, esses 3 episódios que eu falei, né, toda a sua história, Crocodilo e Arcangel, eles se conectam com a realidade da simulação, da realidade virtual, através do episódio White Christmas. Sim, White Christmas, Natal Branco, de novo está sendo citado aqui, porque dentro das histórias contadas em White Christmas, existe essa tecnologia aí do implante, do chip, né, sendo praticada, porque uma das histórias contadas é exatamente envolvendo essa tecnologia, e também tem a tecnologia da simulação aí, né, da realidade virtual, onde um dos personagens foi transportado para essa outra realidade, e é onde as duas tecnologias se conversam aí. E eu não vou explicar muita coisa, porque é um episódio muito bom que vale muito a pena assistir, tá? Ou reassistir para poder entender o que eu tô falando. Esse episódio do White Christmas, ele serve como a ponte que liga aí essas tecnologias, esses 3 episódios que eu falei, às tecnologias principais da série inteira ali, da base da série, né? E pra gente arrematar ainda mais aí essa lore, esse enredo de Black Mirror e entender como tudo começou mesmo, a gente tem que reassistir Black Museum, porque a gente não só vai relembrar e entender como surgiu o envolvimento da TCKR com a neurociência, como a gente vai ver ali referências a todos esses outros episódios que eu já citei aqui agora. Porque para quem gosta de easter egg, meu amigo, Black Museum é o episódio, tá? E eu vou até citar outro episódio aqui para quem também gosta de easter egg, tá pausando cena por cena e tá aí caçando referência de outras coisas. Esse episódio é Lock Harry. Lock Harry, ele não é um episódio que faça parte de alguma linha temporal aí de Black Mirror exatamente, né, nem da história principal, mas é um episódio que vai trazer atualizações desses outros episódios que a série tem. Ele não faz parte da lore principal, não faz parte de alguma outra alternativa, de alguma realidade alternativa, mas ele traz essas atualizações aí. A gente vai ver lá pro final do episódio várias outras coisas sobre vários outros episódios. O que é que aconteceu com fulano de episódio tal, tecnologia de não sei de onde, de não sei o que, não sei o que. Então, enfim, Lock Harry e Black Museum são episódios aí pra você que gosta de ver easter egg em tudo. E eu já tô aqui chegando no final, graças a Deus, mas eu também não poderia deixar de fazer algumas menções honrosas aqui a alguns outros episódios que eu deixei de fora que eu não falei ao longo do vídeo. Que é Be Right Back, que vai explorar aquela tecnologia. Be Right Back é aquele do Volto Já, que explora aquela tecnologia do início da inteligência artificial, em que tinham aplicativos, sites, né, com robôs que a gente conversava como se fossem pessoas de verdade. Eles conversavam com a gente como se fossem pessoas de verdade. E a personagem principal desse episódio, ela utiliza essa tecnologia, esses robôs aí, esses sites, para tentar lidar com o luto da perda, da morte do marido. Né? O marido dela morre e aí uma amiga dela, uma parente, uma prima, fala pra ela que tem essa opção aí, ó, eu tô conversando aqui com um robô, e esse robô, ele é a pessoa que eu perdi. E aí ela começa a utilizar essa tecnologia e ela disponibiliza, né, para essa empresa aí as redes sociais, os posts das redes sociais do marido dela, fotos e voz, gravações de voz, e ela além dela conversar por mensagem, ela também recebe ligação com a voz do marido para conversar com ele. Um robô, né, que tá se passando aí pelo marido dela. E o negócio, ele escalona ainda mais porque a empresa, ela oferece para a mulher, para ela, um robô com o físico do marido dela, um robô super, hiper, ultra, mega realista, com o físico do marido, né, com a voz, com um pouquinho da personalidade dele ali, tudo baseado no que ela própria disponibilizou para a empresa. É um episódio bizarro, um pouco triste, mas que faz a gente questionar bastante coisa aí. E ainda dentro aí desse universo de Be Right Back, a gente tem o episódio Hang the DJ, que é simplesmente o meu episódio favorito e um dos pouquíssimos episódios da série que tem um final feliz, porque nem só de tristeza e absurdo vive essa série, também temos episódios com finais felizes.
E um deles é Hang the DJ, que é tipo um Tinder super desenvolvido, que foi desenvolvido pela mesma empresa do episódio Be Right Back. E a gente vê isso, né, ao longo aí de Bandersnatch, por exemplo. Em Bandersnatch aparece referência sobre Hang the DJ e Be Right Back, tá? E é uma das menções honrosas que eu tenho aqui pra fazer. É um episódio muito bom, inclusive, super recomendo. E ainda nas menções honrosas, vou falar aqui dos episódios de realidade super, ultra, mega alternativa que exploram aí o irreal, que eu não sei o que é que o diretor, o criador de Black Mirror tava pensando nesse dia, que criou esses episódios aí, que é Maze Day, que é bizarro, de louco, que envolve lobisomem e sei lá o que mais. Eu achei esse episódio horroroso. Mas, assim, não deixa de ter uma crítica muito forte aí, né, às atualidades, né? Mas aí daqui uns dias eu reassisto esse episódio de novo. Quem sabe, assim, eu tenho uma interpretação diferente do que eu vi, né? Tem Maze Day, tem Beth Noir e tem Damon 79, que é o grupinho dos episódios alternativos, super, hiper, ultra, mega alternativos. E acredito que Men Against the Fire, né, Engenharia Reversa, também entra nesse bolinho aí, porque ele também é muito alternativo. Ele é um filme dentro de outro episódio. Enfim, eu não esqueci do episódio da Miley Cyrus, tá? Do Rachel, Jack e Ashley 2. Eu não esqueci desse episódio. Mas é um episódio, assim, que faz parte de outra coisa já, que é do desenvolvimento da inteligência artificial, que vai remeter a um outro grupo de episódios que eu não vou mencionar aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Já tem mais de uma hora que eu tô aqui sentada, quase uma hora que eu tô aqui sentada falando de material bruto de vídeo. E eu posso voltar aqui em um outro momento para falar sobre esses episódios em específico, mas eu não esqueci, tá? De Rachel, Jack e Ashley 2 é um episódio bonzinho, até, não é dos melhores que a Netflix fez. Netflix não, que não é um dos melhores que Black Mirror tem. Mas ele vai ficar aqui para um outro momento, tá? E esse foi o meu apanhado aí, o meu destrinchamento de Black Mirror, baseado nas minhas interpretações, no que eu entendi. E é claro que existem muito mais easter eggs, muito mais referências, muito mais elementos que poderiam estar aqui, mas que eu preferi não colocar, porque senão ia ficar muito confuso e o vídeo ia ficar gigantesco. E aí eu quis trazer aqui da maneira mais compreensível possível. Claro, né, que cada vez que eu for assistir Black Mirror, que eu for reassistir algum episódio, vai aparecer mais conexões, mais easter eggs, porque essa é a parte mais divertida de assistir Black Mirror, que nossa, fiquei rouca. Que é justamente caçar esses easter eggs e enxergar esses easter eggs, essas referências nos episódios. Claro que as críticas aos episódios, elas são sempre muito afiadas, são episódios atemporais, que a qualquer momento que você assistir qualquer um dos episódios que tenha em Black Mirror vai fazer sentido em algum momento para a realidade em que a gente tá. Tem essa conexão aí, né? Black Mirror tem essa conexão com a nossa realidade e são episódios muito bons que trazem ali um choquezinho de realidade pra gente mesmo, né? E a gente assiste e fala, pô, ó, a gente tá vivendo isso aí agora. Nossa, ó, isso aqui tá passando, a gente tá inserido em nossa sociedade. Então, esse é um lado mais chocante, assim, é um lado importante de Black Mirror, inclusive. Dito isso, você que chegou até aqui, você, pessoa guerreira que chegou até aqui, o final desse vídeo, me conta aí nos comentários o que é que você achou, se você entendeu alguma coisa, se você também segue essa mesma linha de raciocínio, se você segue uma linha de raciocínio completamente diferente, conta aí nos comentários, porque eu quero saber, tá? Como é que é a sua interpretação de Black Mirror, o que é que você vê em Black Mirror, coisas até que eu também não, você acha que eu não tenha visto, tá? Pode botar aí nos comentários eu queria agradecer demais por você ter chegado até aqui, por ter assistido isso tudo comigo. Muito obrigada mesmo. Um beijo e até a próxima.